Você não significa nada, o que ela disse antes de eu sumir de vez. Eu nunca imaginei que sentiria o vazio da rejeição tão intensamente. Nunca achei que as palavras de alguém pudessem rasgar meu mundo de dentro para fora, até ouvir, da boca dela, que eu não significava nada. Minha irmã gêmea, o sorriso perfeito, o rosto que sempre recebia elogios que eu mal ouvia, se tornou o centro de tudo, e eu, invisível, era o erro da família. Crescemos juntas, mas enquanto ela colecionava abraços e sorrisos, eu colecionava portas fechadas e silêncios que queimavam a pele. No início, tentei ser imparcial. Achava que podia conquistar o amor deles com esforço, com paciência, com sacrifício. Mas cada gesto meu parecia se dissolver no ar, enquanto a vida dela brilhava como fogo intenso que eu não podia tocar. Eu via meus pais sorrirem orgulhosos para ela e me sentia como se estivesse enterrada viva dentro de casa, no mesmo espaço, mas completamente invisível. A sensação de ser descartável corria pelas minhas veias como veneno, e eu odiava admitir que começava a me sentir grata por pequenas migalhas de atenção, apenas para existir aos olhos deles. O ápice do desespero veio numa tarde que parecia comum, mas que se transformou num pesadelo que nunca sairá de mim. Minha irmã decidiu que eu não devia nem mesmo ocupar o espaço que respirava. Eu havia feito algo simples, algo que para mim era só uma pequena demonstração de amor, e ela transformou em arma. Riu e disse, com aquela voz doce que eu queria arrancar da memória, você não significa nada. Cada palavra caiu como lâmina no meu coração, e eu senti algo dentro de mim quebrar para sempre. Nos dias que se seguiram, vivi uma existência fantasma. Caminhei pelos corredores da casa que um dia considerei lar, mas agora parecia uma prisão construída para me lembrar de que não pertencia ali. Cada sorriso dela me queimava a alma. Cada elogio que recebia da família era como se me enterrassem viva, me lembrando de que nada do que eu era ou faria jamais seria suficiente. Cheguei a me perder de mim mesma, a olhar no espelho e não reconhecer a garota que sempre existiu por trás da sombra da irmã perfeita. Perguntei-me muitas vezes se seria mais fácil simplesmente desaparecer, se algum dia a ausência de alguém como eu seria sentida. Então, a ideia de me reconstruir surgiu, tímida, mas insistente. Não foi da noite para o dia. Foi lenta, dolorosa e cheia de pequenos passos que pareciam insignificantes para qualquer um que olhasse de fora. Comecei a buscar meu próprio valor fora do olhar da minha família. Descobri pequenas vitórias, completar tarefas que ninguém notava, pequenas conquistas que eram só minhas. Senti um gosto amargo de liberdade ao perceber que podia existir sem depender da aprovação deles. Cada dia que passava, um pedaço do veneno da rejeição se transformava em combustível. O ódio se tornou motivação. O desprezo deles, um impulso para não desistir. Mas a reconstrução não veio sem dor. Um dia, quase fui vítima de algo que minha irmã havia arquitetado. Não vou detalhar como, mas o choque de perceber que alguém que supostamente amava minha família queria meu mal me deixou respirando apenas por instinto. O medo se instalou na minha espinha como uma serpente silenciosa. Cada movimento que eu fazia parecia vigiado, cada sombra escondia uma ameaça. E, mesmo quando escapei, a sensação de vulnerabilidade não me deixou dormir por semanas. Era uma lembrança constante de que minha sobrevivência não dependia apenas de minha força, mas também da tensão à maldade que me cercava. O que me manteve de pé, mesmo quando tudo parecia perdido, foi a certeza de que a vida não me seria definida por aqueles que me rejeitaram. Cada cicatriz física ou emocional que carregava se tornou emblema de resistência. Eu comecei a escrever minhas próprias regras, a erguer barreiras invisíveis que ninguém podia atravessar, a construir um mundo só meu, onde minha existência finalmente tinha significado. Mas mesmo com essa força emergente, a dúvida permanecia, até que ponto minha família, especialmente ela, ainda tentaria me destruir, mesmo depois de eu quase não sobreviver? Agora, enquanto escrevo estas palavras, sinto que algo ainda paira sobre mim. Um sussurro gelado, como se o passado nunca tivesse realmente me deixado em paz. A sensação de que algo está prestes a acontecer, de que a guerra invisível entre minha irmã e eu ainda não terminou. E eu sei, com uma certeza desconfortável, que o próximo movimento dela será inesperado, cruel, e talvez definitivo. Mas estou pronta para encarar, ou pelo menos, tentar. Eu olho para a janela e vejo o céu escurecer, e meu coração dispara com a percepção de que nem tudo está sob meu controle. A linha entre redenção e destruição é mais tênue do que jamais imaginei, e sinto que a história está apenas começando. Ainda há segredos que ela guarda, planos que talvez jamais compreenda. E o pior, ou melhor, dependendo de como você olhar, é que eu ainda não sei qual será o próximo capítulo da minha vida.
Os dias depois da tentativa de sabotagem foram um borrão de dor e medo. Cada passo que eu dava era calculado, cada movimento, uma dança silenciosa entre sobrevivência e paranoia. Não podia confiar em ninguém, nem nos meus pais, nem em qualquer amigo que tivesse permanecido à distância. Eles não viam o que eu via, não sentiam o mesmo frio rastejando pela espinha quando ela entrava em um cômodo. Mas eu sentia. E isso me mantinha alerta. Passei a evitar o olhar da minha família. Com eles, aprendi a falar pouco, a respirar devagar e a me tornar quase transparente. Mas por dentro, um incêndio crescia. Um desejo silencioso de reconstruir não apenas minha vida, mas também a minha identidade, completamente longe da sombra dela. Comecei a sair de casa em horários que ninguém esperava. Descobri lugares que pareciam esquecidos, como se tivessem sido criados apenas para mim, cafés escondidos, parques abandonados, ruas que me davam anonimato e, com isso, liberdade. Foi nesses momentos, quando ninguém olhava, que comecei a escrever. Primeiro em folhas soltas, depois em um caderno que carregava escondido. Escrevia minhas dores, minhas humilhações, minhas pequenas vitórias que ninguém jamais notaria. Descobri que transformar meu sofrimento em palavras me dava poder. Cada frase era um tijolo na reconstrução da minha alma despedaçada. Eu estava começando a me reconhecer novamente. Mas a sensação de perigo nunca desapareceu. Havia algo na maneira como minha irmã me olhava, mesmo de longe, que me dizia que ela ainda controlava cada sombra da minha vida. Uma tarde, enquanto caminhava pela cidade, senti uma presença atrás de mim. Não virei de imediato. Respirei fundo, tentando não entrar em pânico. Mas o instinto me obrigou a correr, e, quando olhei para trás, vi seu reflexo em uma vitrine. Ela estava ali, me seguindo, silenciosa, como se minha existência fosse um jogo macabro que ela se divertia em manipular. Meu coração acelerou. Por um instante, pensei que todo o progresso que fizera poderia ser destruído por um simples passo em falso. Nos dias seguintes, a tensão se intensificou. Mensagens estranhas começaram a aparecer em meu telefone, códigos, pistas, ameaças veladas que me deixavam sem fôlego. Cada notificação era uma bomba de ansiedade. Quem mais poderia estar fazendo isso? Ela? Ou alguém a serviço dela? A linha entre realidade e paranoia se embaralhou. Eu comecei a desconfiar de todos ao meu redor, sentindo cada olhar como uma faca prestes a me perfurar. Mesmo assim, uma parte de mim se recusava a ceder. Eu precisava retomar o controle. Comecei a planejar meu retorno, não para casa, mas para minha própria vida. Inscrevi-me em cursos, participei de atividades que nunca tive coragem antes, me aproximei de pessoas que compartilhavam sonhos e dores semelhantes às minhas. A reconstrução não era só emocional, era estratégica. Cada passo era uma preparação para o momento em que eu não seria mais invisível. Cada vitória silenciosa me fortalecia, me tornando mais afiada, mais consciente do poder que vinha de dentro, não de fora. E então, veio o momento que mudou tudo de novo. Recebi uma carta anônima, entregue sem aviso. Abri com as mãos trêmulas. Dentro, apenas uma frase: "Você acha que escapou, mas ainda não viu nada." Meu estômago se revirou. O medo voltou, denso e esmagador. Mas desta vez, não havia desespero. Havia determinação. Eu sabia que precisava enfrentar isso, e não fugir. Minha vida já havia sido manipulada, quase destruída. Eu não podia permitir que continuassem a brincar com meu destino. Nos dias que se seguiram, comecei a investigar, discretamente. Descobri pequenas pistas, lugares que ela frequentava, pessoas com quem falava, padrões que se repetiam. Cada fragmento me deixava mais próxima de entender sua mente, mais próxima de me proteger. E, em paralelo, comecei a reconstruir a confiança em mim mesma, algo que parecia impossível quando meu mundo inteiro dizia que eu não significava nada. Foi em uma noite fria, depois de semanas de silêncio, que a primeira grande reviravolta aconteceu. Enquanto voltava de um café, senti a presença novamente. Mas desta vez, não havia medo. Respirei fundo, senti meu corpo tenso e pronta. Virei-me lentamente, e lá estava ela, como sempre, sorrindo de forma calma, calculada, perturbadoramente segura de si mesma. A tensão entre nós era elétrica, palpável. Meus sentidos gritavam que algo estava prestes a explodir. Ela disse meu nome, doce e mortal. E eu, sem hesitar, respondi. Não com súplica, não com medo, mas com a força que havia cultivado, silenciosa e feroz. Um jogo antigo começava novamente, mas desta vez eu estava diferente.
Não mais a vítima que se escondia nas sombras, mas alguém que tinha cicatrizes, sim, mas também armas, inteligência, coragem, determinação. Quando ela desapareceu na escuridão da rua, deixando apenas seu cheiro e a sensação de ameaça, percebi que a batalha real ainda não havia começado. E que o pior ainda estava por vir. Olhei para a noite, respirei fundo, e senti que algo maior se aproximava. Algo que poderia mudar tudo de uma vez. Eu estava pronta para enfrentar, mas também sabia que a linha entre vingança e destruição seria tênue, e que talvez a única saída fosse atravessar esse abismo com coragem. O que viria a seguir, eu não sabia. Mas uma coisa era certa, eu não seria mais invisível. E se minha irmã achava que poderia me controlar, que meu sofrimento seria seu brinquedo, ela estava prestes a descobrir que eu tinha minhas próprias cartas, e que algumas delas eram mortais. O que aconteceu naquela noite mudou tudo. A rua estava silenciosa, o vento cortante, e eu senti cada músculo do meu corpo vibrando com uma mistura de medo e antecipação. Ela havia sumido, mas não totalmente. O rastro que deixou era quase imperceptível, uma sombra que se movia nos cantos da visão, o eco de passos que nunca chegavam ao chão, o frio repentino que me fazia arrepiar da nuca até os calcanhares. Pela primeira vez, percebi que lutar não era apenas sobre força, mas sobre sagacidade, sobre enxergar antes que o outro se movesse. Nos dias seguintes, transformei meu mundo em um tabuleiro. Cada rua, cada loja, cada amigo que eu podia observar sem ser notada se tornou peça de um quebra-cabeça complexo. Meu cérebro funcionava em alta rotação, eu rastreava padrões, memorizava horários, antecipava rotas. Se ela pensava que eu estava fraca, enganada, vulnerável, ela estava errada. Eu era agora uma sobrevivente, alguém que tinha passado pela borda do abismo e voltará, não apenas inteira, mas mais afiada. Mas a verdade era que nada poderia me preparar para o que eu encontraria quando decidi confrontá-la diretamente. Eu a vi pela primeira vez sem sombras, sem máscaras, no parque que ficava a algumas quadras de casa. Ela estava sentada em um banco, tão calma que parecia uma pintura de serenidade. Mas seus olhos, aqueles olhos que antes eram minha prisão emocional, agora eram um desafio direto, provocativo, como se dissesse, vamos ver do que você é capaz. Meu estômago se revirou, e senti uma onda de adrenalina correr pelo corpo. Aproximei-me devagar, cada passo medido, respirando o ar gelado, sentindo que qualquer movimento em falso poderia ser fatal. Quando finalmente estive a poucos metros, ela se levantou e sorriu. Não era um sorriso de alegria, mas de triunfo calculado. Você acha mesmo que pode me enfrentar? Ela perguntou, a voz calma, quase hipnótica. Eu não respondi de imediato. Respirei fundo, senti meu coração batendo como tambor de guerra, e então disse, firme, com a força que eu havia cultivado nos últimos meses, não estou aqui para você. Estou aqui para mim. Ela riu, um som doce, mortal. Sempre tão previsível. Sempre tão frágil. Você realmente acha que sua reconstrução te protege de mim? Cada palavra dela era uma faca afiada, mas eu me recusei a ceder. Pela primeira vez, percebi que nossa guerra não era apenas sobre nossa família, mas sobre quem controlaria a narrativa da vida. Ela queria pagar minha existência, eu queria ser dona da minha própria história. Nos dias que se seguiram ao confronto, a tensão se intensificou. Cada vez que saía, sentia que ela estava lá, observando. Cada mensagem recebida parecia carregada de ameaça, cada sombra podia esconder armadilha. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação de poder crescia dentro de mim. Eu havia enfrentado o medo, e ele não me dominava mais. Transformei o terror em alerta, a ansiedade em estratégia. Minha mente estava afiada como nunca antes. Foi então que algo inesperado aconteceu. Descobri que ela havia feito uma jogada arriscada demais. Um erro que, se eu agisse corretamente, poderia me dar vantagem. Não era apenas um deslize, era a oportunidade que eu precisava para virar o jogo. Comecei a planejar cuidadosamente, cada passo cronometrado, cada movimento meticulosamente calculado. Eu não queria apenas sobreviver, queria que ela sentisse, mesmo que apenas um pouco, a insegurança que eu carreguei por anos. Nos dias de preparação, minha própria vulnerabilidade se tornou uma arma. Fiz-me parecer cansada, distraída, frágil. Observei enquanto ela se aproximava, confiante, ignorante de que estava prestes a ser surpreendida. A sensação de que finalmente poderia inverter as posições era intoxicante. Pela primeira vez em anos, senti que o poder não estava mais totalmente em mãos dela. Eu tinha minha própria arma, a mente, a estratégia, a paciência. E então, finalmente, chegou o momento.
Uma noite silenciosa, o vento soprando frio e cortante, a rua deserta. Eu sabia que ela viria, como sempre. Esperei, escondida, observando cada movimento, cada passo, cada sombra. Meu coração batia forte, mas não de medo, de expectativa, de determinação. Quando ela apareceu, percebi que não era apenas uma inimiga, era um espelho do que eu poderia ter sido, se tivesse cedido, se tivesse me deixado ser destruída. Nos segundos que se seguiram, tudo parecia em câmera lenta. Eu podia ver a confiança em seus olhos, a segurança que sempre tivera em minha vulnerabilidade. Mas agora, eu estava pronta. Não para confrontá-la com violência física, mas para mostrar que minha reconstrução não era apenas emocional, era estratégica, fria, implacável. Cada palavra que disse, cada gesto que fiz, tinha um propósito. Cada movimento era calculado para virar a maré da batalha silenciosa que travávamos há anos. Mas, então, algo inesperado aconteceu. Uma figura apareceu, do nada, e interrompeu o momento. Não consegui identificar quem era, mas senti imediatamente que não era alguém neutro. O medo voltou, rápido e brutal, mas desta vez misturado à adrenalina da estratégia. Eu sabia que qualquer passo em falso poderia destruir todo o trabalho de reconstrução que havia feito. E então, no silêncio cortante da noite, percebi que minha guerra com ela estava longe de terminar. Na verdade, talvez fosse apenas o começo de algo ainda maior e ainda mais perigoso. A figura parada na rua parecia absorver toda a luz ao redor, um vulto indistinto que o vento frio não conseguia mover. Meu coração disparou, mas desta vez não de pânico. Cada batida era carregada de tensão, de alerta, de antecipação. Eu sabia que qualquer movimento poderia ser fatal, e ainda assim, senti uma força estranha crescendo dentro de mim, aquela sensação de que, por mais que o mundo quisesse me esmagar, eu ainda podia reagir. Minha irmã deu um passo à frente, como se nada mais importasse. Seus olhos brilharam com aquela confiança habitual, aquela certeza de controle que sempre me sufocou. Mas, quando ela percebeu a figura atrás de mim, seu sorriso desapareceu. Pela primeira vez, a arrogância que ela carregava com tanta naturalidade vacilou. Meu instinto gritou, algo estava prestes a acontecer, algo que poderia mudar tudo. A figura se aproximou lentamente. Não dava para identificar gênero, idade ou intenção, apenas a certeza de que estava ali para interferir. Cada passo que ouvíamos ecoava na rua deserta, amplificando a tensão como se a noite estivesse nos assistindo. Eu sabia que precisava agir rápido, mas meu cérebro se movia em câmera lenta, avaliando cada possibilidade, cada risco. "Quem é você?", minha irmã finalmente perguntou, a voz firme, mas com uma fissura que não existia antes. A resposta não veio imediatamente. Um silêncio pesado tomou conta do ar, carregado de ameaça silenciosa. Eu senti o sangue gelar, mas também percebi que não podia demonstrar medo. Não agora. Não depois de tudo que sobrevivi. Respirei fundo, absorvendo cada sensação, cada detalhe. O mundo parecia desacelerar enquanto o perigo se aproximava. Então, a figura finalmente falou. A voz era baixa, rouca, mas carregada de autoridade. Ela não é mais sua vítima. Cada palavra cortou o ar como uma lâmina invisível. Olhei para minha irmã. O choque em seu rosto era evidente. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez, percebi a fragilidade que sempre estivera escondida sob sua máscara de perfeição. Meu instinto me impulsionou a dar um passo à frente, a assumir o controle da situação. "Quem é você?", perguntei, firme. A figura apenas inclinou a cabeça, indicando que não era hora de respostas. Mas o recado estava claro, eu não estava mais sozinha, e alguém, ou algo, estava ali para garantir que eu tivesse uma chance. A tensão se tornou quase insuportável quando percebi que minha irmã havia recuado alguns passos, pela primeira vez vulnerável. Ela respirava fundo, tentando recuperar a compostura, mas a confiança que sempre a definirá parecia ter evaporado. Por um instante, senti uma satisfação silenciosa. Não por maldade, mas porque finalmente via que o poder dela não era absoluto. Que minha reconstrução e força interior haviam criado fissuras na armadura que ela construiu ao redor de si mesma e do nosso mundo. O vento soprou mais forte, carregando o aroma de folhas úmidas e terra molhada. Cada ruído parecia amplificado, cada sombra parecia viva. Eu sabia que não podia confiar totalmente na figura que apareceu, mas também sabia que precisava dela, ou, pelo menos, precisava da oportunidade que ela trazia. E, pela primeira vez, me senti menos fraca. Mais preparada. Mais perigosa.
Minha irmã finalmente falou, a voz carregada de uma raiva que tentava mascarar o medo. O que você quer? O que está acontecendo aqui? A figura não respondeu. Apenas deu um passo para o lado, abrindo espaço, como se dissesse, escolha seu movimento. Faça sua jogada. E foi então que percebi, o verdadeiro teste não era apenas sobre mim e minha irmã. Era sobre estratégia, sobre inteligência, sobre quem conseguiria permanecer no controle quando o caos estivesse prestes a explodir. Nos segundos seguintes, o ar parecia vibrar com uma tensão quase palpável. Eu podia sentir minha própria respiração acelerada, cada músculo preparado para reagir. Minha mente analisava possibilidades, cada cenário potencial, cada risco. Pela primeira vez, percebi que minha reconstrução não era apenas emocional. Era estratégica. Cada passo, cada gesto, cada palavra contaria. Então, minha irmã deu um movimento inesperado, tentando me cercar, manipulando a situação com sua habitual astúcia. Mas desta vez, não fui pega de surpresa. Usei o próprio impulso dela contra ela, desviando, recuando, mantendo o controle do meu espaço. O mundo parecia desacelerar ao redor, mas cada detalhe estava vivo, cada sensação amplificada. Eu sabia que cada segundo poderia ser decisivo. E então, algo estourou. Um som alto, metálico, inesperado, como se uma porta invisível tivesse sido arrombada. Minha irmã se virou, assustada, e eu senti uma onda de adrenalina percorrer meu corpo. A figura atrás de mim avançou, e pela primeira vez, percebi que havia mais na batalha do que imaginávamos. Não era apenas sobre sobrevivência ou vingança. Era sobre quem controlaria o próximo movimento, quem definiria os termos do jogo que estávamos jogando. E foi nesse instante, no meio do caos silencioso, que percebi algo ainda mais perturbador. Alguém, ou algo, nos observava de longe, escondido nas sombras. Um terceiro elemento, desconhecido, mas extremamente perigoso. Meu coração disparou, e uma sensação de alerta absoluto tomou conta de mim. Eu sabia que aquela noite não terminaria sem revelações, e que elas poderiam mudar tudo o que eu pensava sobre minha irmã, sobre mim mesma e sobre o mundo ao nosso redor. Minha irmã recuou, o medo finalmente aparecendo nos olhos perfeitos que sempre me atormentaram. Mas eu não sorri. Apenas respirei fundo, sentindo a força que havia cultivado me sustentando. Eu sabia que o pior ainda estava por vir. E que minha reconstrução, por mais completa que fosse, ainda seria testada de maneiras que eu nunca poderia prever. O ar estava pesado, cortante, como se cada respiração pudesse explodir em chamas. A presença do terceiro elemento pairava como uma sombra viva, invisível, mas perceptível em cada fibra do meu corpo. Eu podia sentir a tensão vibrando nos ossos, cada músculo preparado para reagir, cada sentido em alerta absoluto. Minha irmã, pela primeira vez, parecia genuinamente vulnerável. Seus passos, antes confiantes e precisos, agora eram hesitantes, calculados demais. O que me manteve em pé foi algo que cresceu lentamente dentro de mim, uma mistura de raiva, sobrevivência e determinação. Todo o veneno que ela havia espalhado durante anos, todo o desprezo e as palavras que me trituraram, agora se transformavam em combustível. Eu sabia que qualquer passo em falso poderia custar tudo, mas também sabia que não poderia mais recuar. A reconstrução que eu tanto lutara para alcançar estava prestes a ser testada na situação mais extrema que já enfrentei. A figura atrás de mim finalmente deu um passo à frente, revelando um pouco mais do seu contorno. Era humano, pelo menos aparentemente, mas havia algo em sua presença que me deixava em alerta máximo. O mundo parecia em câmera lenta. Cada gesto, cada palavra, cada respiração carregava peso e significado. Eu precisava ser rápida, mas também estratégica. Não era mais sobre emoção, era sobre inteligência e sobrevivência. Minha irmã olhou para mim, e pela primeira vez, vi algo que há muito tempo não enxergava, medo genuíno. Você não sabe com quem está mexendo, ela disse, tentando recuperar a força habitual, mas sua voz tremia. Eu sorri internamente, sem mostrar, percebendo que a maré estava mudando. Aquele poder que ela exercia sobre mim por anos agora começava a vacilar. Eu sentia a oportunidade, o momento de virar o jogo, se aproximando. A figura misteriosa falou, a voz baixa e rouca. O que ela fez com você já não importa. Agora, a escolha é sua. Cada palavra era como uma lâmina invisível cortando o ar. Eu sabia que precisava decidir rápido. Minha mente rodava cenários possíveis, analisando riscos e benefícios. Mas algo dentro de mim sussurrou, é hora de assumir controle total.
Não mais fugir, não mais ser manipulada. Eu precisava agir, e agir agora. Minha irmã avançou, tentando me cercar, seu sorriso cruel retornando por um instante. Mas eu estava pronta. Cada passo que dei, cada movimento que fiz, foi calculado para virar o jogo a meu favor. Usei a própria agressividade dela contra ela, desviando, antecipando, me movendo com a precisão de alguém que passou meses reconstruindo não apenas seu corpo e mente, mas também sua percepção de perigo. Então, aconteceu. Um instante que parecia impossível, como se o tempo tivesse congelado. A figura misteriosa interveio, bloqueando a agressão da minha irmã, e naquele segundo eu percebi, eu não estava sozinha. Pela primeira vez em anos, senti que havia forças além de mim que não estavam do lado dela. Que alguém ou algo reconhecia minha luta e estava disposto a equilibrar o jogo. Minha irmã recuou, os olhos arregalados, confusão e raiva misturadas em um olhar que eu jamais esqueceria. Pela primeira vez, ela estava exposta, vulnerável, e isso me deu um sentimento estranho, satisfação misturada a medo. Eu sabia que ela ainda era perigosa, mas agora tinha fraquezas que eu podia explorar. Cada movimento, cada gesto seria crucial, e eu estava pronta para usar cada pedaço da força e inteligência que cultivei em silêncio durante meses de reconstrução. A figura misteriosa se aproximou mais, ainda silenciosa, mas de forma que eu pudesse sentir sua presença. Ela não é apenas sua irmã. Ela é a razão de você ser quem é agora. Use isso. Aquilo atingiu meu cérebro com a força de um soco. Tudo o que havia passado, cada humilhação, cada palavra de desprezo, cada tentativa de me destruir, havia me moldado. Não havia mais vítima aqui. Havia alguém que conhecia a própria força e estava pronta para agir. Minha irmã tentou novamente atacar, desesperada, mas desta vez eu estava no controle. Cada movimento dela era previsto, cada gesto antecipado. Eu não estava apenas reagindo, eu estava ditando o ritmo, e isso a deixou visivelmente desconcertada. Pela primeira vez, percebi que nossa batalha não era apenas física ou emocional. Era estratégica, mental, uma dança cruel em que apenas um sairia com vantagem. O terceiro elemento se moveu novamente, silencioso, e senti que havia algo maior prestes a acontecer. Algo que não apenas definiria aquela noite, mas poderia mudar o equilíbrio de poder entre minha irmã e eu de forma irreversível. Eu estava tensa, mas não paralisada. Meu corpo respondia de forma automática, minha mente funcionando em velocidade máxima, analisando cada risco, cada chance. E então, quando a tensão atingiu o ápice, algo inesperado aconteceu. Um som estranho ecoou pela rua, metálico e repentino, fazendo minha irmã congelar. A figura misteriosa apontou discretamente para algo que eu ainda não podia ver claramente, mas que sabia que mudaria tudo. Era um momento decisivo, a linha tênue entre controle e destruição, e eu podia sentir cada segundo contando contra nós. Minha irmã deu um passo para trás, assustada, e eu senti o poder finalmente se inclinando a meu favor. Mas sabia que nada estava concluído. O jogo ainda não terminara. Ainda havia segredos, ainda havia movimentos desconhecidos, ainda havia a possibilidade de tudo desmoronar. Minha reconstrução emocional, minha força recém-descoberta, estavam prestes a ser testadas no limite absoluto. E então percebi, o pior estava prestes a acontecer. Mas desta vez, eu estava pronta. A rua parecia congelada no tempo. O vento frio se misturava com a tensão elétrica que pairava no ar. Eu podia ouvir cada batida do meu coração, cada respiração profunda, cada passo que não era dado, mas imaginado. Minha irmã estava à minha frente, a expressão tensa, quase irreconhecível. Sua confiança habitual havia desaparecido, substituída por uma mistura de medo e raiva. Pela primeira vez, a balança de poder estava inclinada a meu favor. Mas ainda havia algo desconhecido, uma sombra pairando nas bordas da minha percepção, lembrando que nem tudo estava sob meu controle. O terceiro elemento, a figura misteriosa que havia surgido do nada, agora se mantinha em silêncio, observando, como se cada detalhe contasse. Eu ainda não sabia quem ou o que era, mas sua presença havia mudado o jogo completamente. Não era apenas proteção, era estratégia, era aviso, era uma força neutra que esperava o momento certo para agir, talvez escolhendo entre nós duas, talvez apenas garantindo que a próxima jogada fosse decisiva. Minha irmã deu um passo à frente, tentando impor sua presença, mas havia uma hesitação em cada movimento, algo que revelava mais do que qualquer palavra poderia dizer. Você realmente acha que pode me vencer? Ela sussurrou, a voz baixa, mas carregada de tensão. Eu respirei fundo, sentindo o poder que havia cultivado em silêncio durante meses correndo por minhas veias.
Eu já não era a garota frágil que ela desprezava, eu era alguém que conhecia seu próprio valor e estava pronta para lutar, de todas as formas necessárias. Não é sobre vencer você, respondi, com calma, firme, deixando cada palavra pesar no ar, é sobre não ser mais sua vítima. Ela regalou os olhos, surpresa, talvez não pelo que disse, mas pelo fato de eu finalmente ter encontrado força em meio ao caos que ela havia criado. Eu não precisava de aprovação, não precisava de reconhecimento, precisava apenas existir no meu próprio poder. O terceiro elemento avançou de repente, silencioso, e algo dentro de mim estremeceu. A figura parecia comunicar algo sem palavras, uma sugestão de movimento, uma direção, um aviso. Percebi que cada segundo que passava seria crítico. Minha irmã tentou novamente uma aproximação agressiva, mas desta vez eu estava pronta. Cada passo dela foi antecipado, cada gesto neutralizado, e senti pela primeira vez o gosto da verdadeira vantagem. A tensão cresceu até o ponto em que cada segundo parecia eternidade. O silêncio se tornava ensurdecedor, e os olhos de minha irmã se encontravam com os meus, refletindo um choque que eu não sentira antes, a percepção de que a maré havia mudado. Eu não estava mais correndo atrás de sobrevivência, eu estava conduzindo o ritmo da batalha. Cada gesto meu, cada respiração, cada movimento era calculado, frio, deliberado. E então, o inesperado aconteceu. Uma segunda figura emergiu das sombras, algo que ninguém havia previsto. A rua agora parecia um tabuleiro de xadrez vivo, cada peça movendo-se com intenção, cada passo potencialmente decisivo. Minha irmã engoliu em seco, claramente assustada, e percebi que a pressão que ela impunha por anos começava a desmoronar. Pela primeira vez, senti que o controle absoluto que ela sempre buscará estava quebrado, e que eu podia finalmente me libertar das correntes invisíveis que me aprisionavam. O caos, que antes parecia estar prestes a me esmagar, agora se transformava em clareza. Eu via padrões, caminhos, oportunidades. Cada ameaça escondida se revelava como chance de afirmar minha própria força. Respirei fundo, senti meu corpo tenso, mas pronto, e percebi que o confronto final não era sobre destruir minha irmã, era sobre afirmar minha existência, minha autonomia, minha reconstrução. Minha irmã tentou uma última investida, uma tentativa desesperada de recuperar o que ela acreditava ser poder. Mas eu, com paciência e precisão, neutralizei cada movimento. Não era a raiva que guiava minhas ações, era a força silenciosa, adquirida com dor, rejeição e sobrevivência. Cada gesto, cada reação era prova de que eu não significava nada para eles, mas significava tudo para mim mesma. E então, no instante em que o confronto atingiu seu ápice, percebi algo que mudaria tudo. O terceiro elemento revelou sua identidade, alguém que havia estado observando, protegendo, mas também testando. Não era apenas um aliado, era alguém que conhecia os segredos de minha irmã, as manipulações e a crueldade que ela escondia. Pela primeira vez, a vulnerabilidade dela se transformou em exposição total, e eu vi claramente a diferença entre medo genuíno e o poder que eu finalmente conquistara. A noite parecia respirar conosco. Cada movimento era medido, cada palavra carregada de intenção. Eu sentia o frio cortar minha pele, mas também sentia o calor da força interior crescendo. Minha irmã, a mesma que por anos me fez sentir invisível, agora estava vulnerável, exposta. Pela primeira vez, percebi que nossa batalha não era apenas sobre vingança, era sobre a reconstrução de quem eu era, sobre reivindicar o poder que sempre foi meu, mas que ela tentará roubar. E então, aconteceu o silêncio final. A rua estava vazia, exceto por nós. O vento cessou, o tempo parecia parado. Eu respirei fundo, sentindo cada cicatriz, cada memória dolorosa, cada palavra cruel que ouvi se transformar em combustível. Eu estava de pé, inteira, reconstruída, não apenas sobrevivendo, mas dominando meu próprio destino. Minha irmã recuou, derrotada, não por força física, mas por algo que eu descobri ser ainda mais poderoso, a certeza de minha própria existência, meu valor, minha capacidade de resistir e de superar. Pela primeira vez em anos, percebi que nada que ela dissesse ou fizesse poderia apagar o que eu havia me tornado. E enquanto a escuridão da noite nos envolvia, percebi que a liberdade que eu buscava não era apenas de sua manipulação, mas de todos os fantasmas que carreguei por anos. Eu havia sobrevivido, reconstruído, e agora estava pronta para existir em meu próprio poder, um poder que ninguém jamais poderia tirar de mim. Mas, mesmo assim, senti um arrepio na espinha. Algo além da batalha ainda pairava sobre mim, algo que talvez eu ainda não tivesse percebido completamente.
A sensação de que o mundo era maior, mais perigoso e mais imprevisível do que jamais imaginei, me lembrava que, mesmo vitoriosa, a vida continua sendo um jogo de sombras, escolhas e consequências. E, naquele momento, sorri, não por vitória sobre ela, mas por vitória sobre mim mesma. Eu não significava nada para eles. Mas agora, finalmente, eu significava tudo para mim. O que virá a seguir, ninguém sabe. Mas, pela primeira vez, eu estou pronta para enfrentar qualquer coisa.